Amados irmãos, nessa noite nós vamos ouvir pregação da palavra do Senhor que vai expor a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor de número 37 do Catecismo de Heidelberg. Por isso, inicialmente, vamos fazer a leitura no dia do Senhor de número 37, que está tratando ainda sobre o terceiro mandamento. Pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim, quando o governo o exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Antigo e do Novo Testamentos. Pergunta de número 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de uma tal honra. Agora, meus irmãos, vamos ao texto da pregação. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra, a explicação da sã doutrina. Pedimos Tua graça mais uma vez, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos conceda a aprender, guardar e ter o interesse sincero de mostrar uma vida de gratidão, vivendo de acordo com os Teus santos mandamentos. Tenha misericórdia daquele que fala, para que faça fielmente, de cada ouvinte, para que ouça com atenção, aprenda a Tua palavra e a pratique. Concede então, Senhor, Tua bênção sobre o Teu povo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, ouvimos no último domingo que o terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nos ensina a viver de uma maneira grata ao Senhor nosso Deus, reverenciando e honrando o seu santo nome. Ouvimos que nós pecamos contra o terceiro mandamento quando nós blasfemamos e fazemos mau uso do nome de Deus por meio de maldições, por meio de uso supersticioso, por meio de menções ignorantes e vãs, irreverentes e profanas, e por meio de votos desnecessários e por meio de perjúrio. Uma vez que no último domingo nós voltamos a nossa atenção ao dia do Senhor de número 36 do Catecismo de Heidelberg, que nos instrui a respeito do terceiro mandamento, seria de se esperar que, nessa noite, ao chegarmos ao dia do Senhor de número 37, a nossa atenção se voltasse então para o próximo mandamento, o quarto mandamento. No entanto, acabamos de ler o dia do Senhor 37 e percebemos que ele também trata a respeito do terceiro mandamento. O dia do Senhor 36 mencionou os pecados contra o terceiro mandamento, os votos desnecessários, o perjúrio, isto é, jurar falsamente.
E esses pecados mencionados lá no dia do Senhor 36, agora no dia do Senhor 37, são ampliados. O tratamento dessas questões é apresentado de uma forma mais aprofundada. E é interessante observar que esse é o único mandamento, no Catecismo de Heidelberg, o único mandamento que tem 2 dias do Senhor para explicá-lo. Todos os outros mandamentos é um dia do Senhor para cada mandamento. Mas o terceiro mandamento tem o dia do Senhor 36 e o dia do Senhor 37. Talvez alguém possa estranhar que 2 domingos sejam direcionados ao terceiro mandamento. E o segundo deles trate justamente sobre juramentos e votos. Isso pode parecer um pouco desnecessário às pessoas do século XXI. Mas na época da Reforma, este assunto estava entre as grandes discussões. Os reformadores precisavam responder, primeiro, aquelas pessoas que saíam dos monastérios, que haviam feito votos de castidade, votos de pobreza. Havia, entre então os romanistas, a prática também de jurar pelos anjos, pelos santos. Isso seria algo permitido? A pergunta 102 trata sobre isso. E por outro lado, havia os anabatistas, aqueles que estavam promovendo uma reforma radical na época da Reforma Protestante. E os anabatistas diziam, olha, vejam o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37, e Tiago capítulo 5, versículo 12. Ensinam que ali é proibido qualquer tipo de juramento. Mas será que não podemos fazer juramentos de modo piedoso e votos em nome do Senhor? Então, de um lado, havia os romanistas com um abuso a respeito de votos e juramentos, e de outro lado, havia os anabatistas negando a validade de juramentos e votos. Então, as igrejas reformadas precisavam dar uma resposta bíblica a esse assunto. Mas, se nós pensamos, isso aconteceu há quase 500 anos atrás? Será que ainda tem alguma validade aprender sobre essas questões, sobre juramentos e votos? Sim. Se você pergunta a alguém sobre essas coisas, logo perceberá que existe uma grande ignorância a respeito deste assunto. Então, a primeira coisa que nós devemos notar, e isso vai na contramão já, de uma forma direta contra o pensamento anabatista, é que o juramento em si não é pecado. Então, claramente, a Bíblia deixa claro que jurar não é em si um pecado. Ouçam mais uma vez e preste atenção ao texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e então diz, e pelo seu nome jurarás. É uma ordem. Se você tiver que jurar, a única forma de um juramento correto é pelo nome do Senhor. Então é óbvio que na lei de Deus, jurar nunca foi considerado um pecado. A Escritura nos ensina que caso seja necessário realizar um juramento, esse juramento deve ser realizado pelo nome do Senhor. É por isso que os crentes do Antigo Testamento utilizaram o juramento. No Antigo Testamento encontramos, por exemplo, o juramento de Abraão, o juramento do servo de Abraão quando foi buscar uma esposa para Isaque, o juramento de Jacó, o juramento dos líderes de Israel na época de Josué, o juramento de Boaz, a jovem chamada Rute, o juramento de Davi a Batseba e muitos outros juramentos
que os crentes do Antigo Testamento fizeram pelo nome do Senhor. E esses juramentos no Antigo Testamento, quando apresentados, não são apresentados de uma perspectiva de criticar, de mostrar como se fosse algo errado. Pelo contrário, são apresentados de forma positiva. Além disso, quando nós voltamos a nossa atenção para o Novo Testamento, também encontramos homens de Deus jurando pelo Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, repetidas vezes invocou o nome de Deus como testemunha de que ele estava falando a verdade. Em Romanos, capítulo 1, versículos 9 e 10, se lê: Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo quer que os seus leitores em Roma tenham a certeza de que ele, quando diz que ora por eles e ora para visitá-los, que ele está falando a verdade. E para dar o peso às suas palavras, o apóstolo diz: eu tomo Deus como minha testemunha. Ele coloca o nome de Deus no meio desta conversa, deste assunto. Ele então está fazendo aqui um juramento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, a Escritura diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. E mais uma vez, o apóstolo quer deixar claro que está falando a verdade e ele jura ao tomar Deus por sua testemunha. E ainda poderíamos mencionar Filipenses capítulo 1, versículo 8 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo também invoca o nome do o Senhor como sua testemunha. Mas também encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes ele começava suas declarações com uma garantia enfática de que ele estava falando a verdade. Ele dizia: em verdade vos digo. E em seu julgamento, o Senhor Jesus Cristo declarou ser o Cristo estando sob juramento, como se lê em Mateus capítulo 26. Então, estando sob juramento, ele disse: eu sou. E por fim, Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20, lemos nesses versículos que o próprio Deus jurou. O versículo 16 diz: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Versículo 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. O próprio Deus jurou por si mesmo. Então, ao olhar para as Escrituras, descobrimos que os homens de Deus do Antigo Testamento, os homens de Deus do Novo Testamento, juraram pelo Senhor. Encontramos o próprio Cristo debaixo de juramento e o próprio Deus jurou por si mesmo. Então é óbvio, jurar não é um pecado. E dessa forma aprendemos que o jurar pelo nome do Senhor não é algo pecaminoso em si mesmo. Pelo contrário, tem base na palavra de Deus e é ordenado pela palavra de Deus. Mas o que é o juramento? Essa é uma pergunta importante. O juramento é uma invocação do nome de Deus para que Deus, o único que conhece e sonda os corações, sirva como testemunha da verdade e castigue quem jurar falsamente. Isso é o juramento. A pessoa está invocando a Deus e dizendo: olha, se eu neste assunto estiver mentindo, que o Senhor Deus, que sonda meu coração, me castigue. Então ele invoca a Deus como testemunha de suas palavras e juiz, caso ele esteja mentindo.
E uma vez que Deus é a testemunha de todas as afirmações e promessas, e que só Ele é de fato o reto juiz, jurar por outra pessoa ou jurar por alguma coisa é uma afronta contra a autoridade de Deus e um pecado terrível contra a santidade do seu nome, isto é, dos seus atributos, dos seus títulos, das suas obras, das suas ações, do seu ser. Por exemplo, muito comum em nossa cultura alguém dizer: eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha avó, e juro por dar o nome de qualquer pessoa ou coisa. Esse tipo de juramento, quando alguém diz eu juro pela minha mãe, essa pessoa, por assim dizer, está convidando sua mãe para testemunhar a veracidade de sua palavra e julgar a pessoa se ela estiver mentindo. E às vezes dizem: olha, minha mãe morreu, e eu juro pela minha mãe que morreu. Jurar por qualquer coisa ou pessoa além do Senhor é um pecado contra o terceiro mandamento, é desonrar a santidade do nome do Senhor. Portanto, podemos também dizer que quando alguém faz um juramento piedoso, essa pessoa está tomando o nome de Deus, está levantando, como aprendemos no último domingo, levantando o nome de Deus, invocando a Deus por testemunha de suas palavras, de suas afirmações e de suas promessas. Está pedindo para que aquele que conhece os corações lhe abençoe, se estiver falando a verdade, e lhe castigue se estiver mentindo. Tal juramento, feito quando necessário, feito com reverência e temor, tem por base a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e a palavra de Deus não proíbe esse tipo de juramento. Mas então surge a pergunta: e aqueles textos que parecem dizer o contrário? Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículos 33 a 37, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte. Mateus 5, versículos 33 a 37. Diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que disto passar vem do maligno. Agora, vamos a Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 12. As palavras de Tiago ecoam as palavras do Senhor Jesus Cristo. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Em ambos os casos, o que está sendo condenado não é o juramento. Nos dois casos, o que está sendo condenado é o mau uso dos juramentos. Veja que Jesus não menciona o juramento em nome do Senhor. O que ele está tratando aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos chamado Sermão do Monte, é um abuso do juramento. E qual é esse abuso?
O abuso funcionava assim. O judeu tinha na lei: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu sabia, bom, se eu fizer um juramento e eu colocar o nome do Senhor nesse juramento, eu vou ter que cumprir esse juramento. Deus é testemunha, Deus está vendo. Se eu botar o nome dele no meio, eu terei que cumprir ou sofrerei as consequências. Então, os judeus faziam o seguinte: bom, não vou jurar pelo Senhor. Eu vou jurar pelo céu. Eu vou jurar pela terra. Eu vou jurar pelo templo. Eu vou jurar por Jerusalém. Esse juramento pelo céu, pela terra, pelo templo e por Jerusalém é aquilo que em nossa cultura poderia ser descrito através de um sinal que a cultura tem. E vocês sabem, quando alguém cruza os dedos, então faz a promessa, mas cruza o dedo, como dissesse: eu estou falando, mas não tem validade. Então, os judeus imaginavam, se eu jurar pelo céu, pela terra, pelo templo ou por Jerusalém, então eu não estou usando o nome de Deus, porque a terra, o céu, o nome de Deus não está aí nesse negócio. E se o nome de Deus não está, eu posso quebrar e não sofrer nenhuma consequência. Então é um jeitinho para violar o mandamento de Deus. O que Jesus diz? De quem é o céu? De quem é a terra? De quem é o templo? De quem é Jerusalém? Para onde você se virar? É um juramento em nome do Senhor. Então, o que Jesus está atacando é a mania dos judeus de fazerem juramentos mentirosos, inúteis, desnecessários e, por isso mesmo, sem usar o nome de Deus, como Deuteronômio diz: jurarás pelo Senhor teu Deus. Então eles queriam fugir, juravam até pela própria cabeça, achavam que podiam dar um jeitinho de não cumprir o juramento e ao mesmo tempo dizer: eu não violei a lei, porque eu não quebrei o terceiro mandamento. Mas Jesus mostra que eles estavam enganados. Vejam o que Jesus diz em Mateus 23, do 16 ao 22. Mateus 23, do 16 ao 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, o que Jesus está fazendo lá em Mateus 5 é combater essa atitude dos judeus de jurarem por outras coisas que não o nome do Senhor, para depois não cumprir. Então eles pensavam que eles estavam absolvidos da responsabilidade de manter o juramento, porque eles não tinham pronunciado o nome de Deus. Mas Jesus diz: não há como dar um jeitinho, pois qualquer juramento, qualquer promessa, qualquer voto, sempre é feito diante de Deus que tudo vê. Portanto, meus irmãos, a mais pura realidade é que não há como escapar. Se você faz uma promessa, se você acerta e combina algo com alguém,
Se você dá a sua palavra, você pode não colocar o nome de Deus nesse acerto, mas Deus sempre está nesse acerto. Deus sempre é a testemunha do que você está prometendo, independente se você pronuncia o nome dele ou não. Os filhos de Deus sabem disso. É por isso que na Igreja de Cristo, Jesus diz: não precisam entre vocês estar toda hora dizendo, eu juro. Basta que vocês digam, sim, sim, não, não. Então, o juramento não é algo que nós possamos brincar. É algo que precisamos tomar muito cuidado. Tiago repetiu e disse, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Jesus disse isso e Tiago depois reafirmou. Portanto, amados irmãos, precisamos tomar muito cuidado para não violar o terceiro mandamento, jurando falsamente, prometendo e não cumprindo, fazendo votos e não cumprindo, dizendo sim e fazendo não. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Agora que sabemos o que Jesus condenou, foram os falsos juramentos, nos perguntamos, quando é que nós podemos fazer votos e juramentos em nome do Senhor? O catecismo nos ajuda mostrando duas ocasiões em que eles podem ser necessários. Primeiro, quando o governo exige. Se você estiver num tribunal, o tribunal pode exigir testemunhas, que as testemunhas façam juramento para confirmarem suas afirmações. As autoridades são ministros de Deus. Eles podem exigir isso para promover a verdade. Pessoas que assumem cargos públicos também fazem juramento de lealdade, e isso ajuda a promover a fidelidade. Quando também, diz o catecismo, não só quando o governo exige, mas quando a necessidade o exige. Por exemplo, num caso de controvérsia ou discussão, imagine que alguém seja acusado injustamente, não há como provar a acusação, a pessoa também não tem como provar a sua inocência. Então, aquele que é acusado injustamente pode jurar com reverência e santo temor pelo nome do Senhor, dizendo que tal acusação é falsa. Quando a pessoa faz tal coisa, ela está levantando o nome de Deus e dizendo, por meio do seu juramento, eu quero que o Senhor Deus me castigue se eu estiver mentindo. Então, nós ouviremos o juramento e entregaremos o juízo dessas palavras ao Senhor. E daremos crédito entendendo que seja verdade. E se não for verdade, o Senhor, no tempo apropriado, trará essa mentira a lume. Então, há um momento propício, isso pode se tornar necessário. Então podemos fazer votos e juramentos em nome do Senhor para guardar e promover a verdade, mas também para guardar e promover a fidelidade. Agora é preciso dizer que um juramento ou voto é pecado quando aquilo que foi jurado ou sobre o que se fez o voto é proibido pela palavra de Deus. Ou for algo que possa obstruir algum dever ordenado pela palavra de Deus, ou algo que vá além da nossa capacidade de cumprir. Por exemplo, imagine que tem uma pessoa com câncer e eu fizesse o juramento. Eu juro, e dissesse alguma coisa, envolvesse o nome do Senhor, de que eu vou curar essa pessoa. Não está em meu poder fazê-lo. Então eu não devo fazer tal juramento. Mas também
Aqui devemos entender que é proibido quando contraria a palavra de Deus. Por exemplo, se alguém disser assim, olhe, se o Senhor me der essa bênção, uma mulher poderia dizer, se o Senhor me der essa bênção, eu faço voto de que nunca mais terei intimidades com o meu marido. Você não tem o direito de fazer isso, porque a Bíblia diz que seu corpo não é seu, é do seu marido. Então você não pode fazer votos com o que não pertence a si mesmo. Então esse tipo de juramento que vai além do que é permitido e do que é ordenado pela palavra de Deus é um pecado também contra a santidade do nome do Senhor. Então foi dessa forma que os reformadores entenderam os votos monásticos, como votos insensatos que não podiam ser cumpridos. Portanto, os que haviam feito aqueles votos estavam livres. No entanto, quando fizermos um voto lícito, nós devemos cumpri-lo conscientemente no temor do Senhor, a despeito das dificuldades e a despeito das perdas pessoais. Nessa manhã nós cantamos o primeiro salmo, foi o salmo de número 15. E o que diz lá? Que ele jura e não se retrata mesmo com dano. Ele sofrerá o prejuízo, mas não voltará atrás à sua palavra. Então, se é um voto lícito, você deve cumprir a palavra que votou, que prometeu, mesmo se você não usou o nome do Senhor. Mas se você prometeu alguma coisa a alguém, deve cumprir. Deixar de cumprir um voto é uma violação contra o terceiro mandamento. E, infelizmente, isso é algo muito comum no meio de pessoas que, inclusive, dizem temer a Deus. E existem muitas situações em que isso pode ocorrer. Vou dar alguns exemplos para vocês. No dia em que nós recebemos aqui, das mãos do Senhor Jesus Cristo, 2 homens para servirem como oficiais desta igreja. Esses homens fizeram um voto de cumprir o seu ofício até o final do seu mandato. Se esses homens, um dia, disserem, não quero mais ser, daqui a alguns meses, um deles dissesse, eu não quero ser mais presbítero, eu não quero mais ser diácono, e saírem do ofício, sem ter terminado o seu mandato, de uma maneira ilegítima, certamente eles estariam quebrando o terceiro mandamento, porque ao fazerem o voto, não fizeram somente diante da congregação do Senhor, fizeram diante do Senhor, que foi a testemunha de suas palavras. Também, quando nesta manhã, os pais fizeram o voto no batismo de seus filhos, e muitos de vocês fizeram já esses mesmos votos, de que os educariam de acordo com as promessas do Evangelho. Se vocês não cumprem esses votos, se vocês são negligentes, vocês estão quebrando o terceiro mandamento. Quando um homem e uma mulher se casam, na cerimônia do casamento, uma das coisas que acontece são os votos. Em nossa cultura, as pessoas querem tirar os votos. Algumas vezes eu encontrei casais dizendo, pastor, eu preparei aqui uma coisa para entrar no lugar dos votos. Eu disse, que coisa linda, você pode dizer na festa. No casamento você vai dizer os votos. Porque muitas vezes a pessoa quer dizer assim, olha, minha querida, você é tão linda, tão maravilhosa, à luz do sol. Aí a moça diz, meu querido, você é isso, você é aquilo, mas não tem compromisso. O casamento, a cerimônia de casamento, meus irmãos, é uma coisa que tem sido desvirtuada completamente. É uma cerimônia solene. É uma cerimônia para voto. O noivo e a noiva se colocam diante do arauto do Senhor para ouvir a palavra do Senhor,
E eles farão um ao outro, diante do Senhor, um voto solene. Devem cumprir o seu voto. Então, por exemplo, quando um homem abandona a sua esposa, ele peca contra o 7º mandamento, mas ele também peca imediatamente contra o 3º mandamento, porque ele fez um voto e não está cumprindo. Deus foi testemunha do seu voto. Deus será juiz de suas palavras. Isso deve infundir em nós santo temor. Não é uma brincadeira. Não é brincadeira o voto dos noivos. Não é brincadeira o voto dos pais quando seus filhos são batizados. Não é brincadeira o voto dos oficiais. Mas também, meus amados irmãos, quando vocês, a maioria já passou por isso, alguns estão se preparando, vieram até aqui à frente e fizeram a sua profissão de fé. Isso foi um voto que vocês fizeram. Um voto. Nesse voto, inclusive, há a ideia de que você diz, olha, se eu estiver desobedecendo em vida e doutrina, eu receberei os presbíteros em minha casa. E então, a pessoa se desvia, se afasta da igreja, bloqueia os presbíteros, não recebe chamadas, ignora os mensageiros de Cristo. Os mensageiros de Cristo não podem fazer muita coisa com isso. O nosso trabalho não é de policial, é de pastor. Mas quem fez o voto e é infiel no cumprimento do voto, que se acerte com a testemunha, a grande testemunha, que se acerte com o Supremo Juiz. Ele ouviu as palavras que tomaram o seu nome em vão. Ele trará juízo sobre os mentirosos. Fará isso, quando lhe aprouver fazer. Então não ousam, nenhum de nós deve ousar dizer coisas e achar que as nossas palavras não têm nada a ver. Eu disse, mas eu vou desdizer, né, como alguns dizem. Não, meus amados irmãos. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Se passar disso, qual é a procedência? A procedência maligna. Não vem do Senhor. O crente não faz voto para depois voltar atrás. Ele tem que se manter fiel. E isso é um ponto importante. Quando vocês se tornam membros de uma igreja, existe um modo e um cuidado para entrar. E se um dia vocês entendem que deve sair, existe um modo para sair. Não é uma bagunça que nós podemos fazer o que nós queremos. As coisas de Deus são feitas com ordem e com sabedoria. E Deus é testemunha de tudo. Deus pode sondar os corações. O coração do pastor Elianai. Se ele está mentindo, se ele está manipulando, se ele está fazendo isso ou aquilo, e sonda o coração de vocês também. Então, cada um que tenha temor diante do Senhor, sobre o que faz, sobre o que fala, sobre os votos que faz, sobre as responsabilidades que assume, porque Deus pedirá contas de todas essas coisas. Não cumprir os votos é tomar o nome do Senhor em vão, e o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E quanto mais disser que conhece a teologia reformada, pior é. Porque aí sabe mesmo que não deveria ter tomado o nome do Senhor em vão. Então, essa violação do 3º mandamento, com juramentos e votos, ela não acontece só na profissão de fé, no batismo, no casamento, na ordenação de oficiais. Mas essa violação também pode acontecer quando simplesmente você não fala a verdade e não é fiel. Você pode dizer ao seu irmão, olhe,
Conte comigo na sua mudança. Estou colado contigo. O que você precisar, eu estou junto. A mudança chega e os grilos começam a cantar. Cadê o homem? Cadê a palavra desse homem? Ele não usou o nome de Deus. Ele não levantou a mão e disse, olha, eu juro solenemente que irei na sua mudança. Não importa. A sua palavra é sim, sim, não, não. Se você prometeu e não foi, Deus trará julgamento sobre você. É um pecado contra o terceiro mandamento. Agora, pecamos de outras formas. Por exemplo, você vai até o hospital ou você vai até para conseguir uma vaga de emprego e a pessoa diz, você mora aqui? Então você traz documentos, forja documentos, arruma um jeitinho para trazer documentação mentirosa para tentar provar que você mora onde você não mora. Você está dando uma palavra de que mora, mas a sua palavra deveria ser sim, sim, não, não. Então você tem documentos do maligno em suas mãos, porque você está mentindo, está dizendo algo que não é verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso é testemunha da sua mentira. Quando fazemos negócios e prometemos certas coisas e depois não cumprimos, tudo isso, em todos os casos, violamos o terceiro mandamento. Qualquer palavra que sai da nossa boca, Deus é testemunha. Se alguém disser sim, Deus ouviu. Se alguém disser não, Deus ouviu também. Por isso, sendo Deus sempre testemunha, o Senhor Jesus Cristo disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Jurar falsamente, descumprir os nossos votos, não cumprir a nossa palavra perante os homens e perante Deus, é tomar o nome do Senhor em vão. Deus é testemunha sempre presente de todas as nossas palavras e ações. Mas Ele é mais do que testemunha. Ele é juiz. Ele é capaz de sondar as mentes e o coração. Ele é capaz de castigar todos aqueles que o desprezam como testemunha. Mas não poderão desprezá-lo como juiz. Amados irmãos, os juramentos e votos existem por causa do pecado. É por causa do pecado que naturalmente não conseguimos cumpri-lo perfeitamente. E é por causa do pecado que nos tornamos violadores do terceiro mandamento. Mais uma vez, somos obrigados a dizer que se apenas este aspecto do terceiro mandamento estivesse sendo requerido de nós, se apenas isso fosse levado em conta, nós seríamos merecedores do inferno, da condenação eterna. Mas, novamente, então, devemos olhar imediatamente para Cristo. Ele nos comprou. Ele nos livrou dessa condenação. Ele tomou sobre si nossas mentiras, a nossa falsidade no falar. Ele tomou sobre si o perjúrio, a quebra dos votos, o desprezo pelo testemunho de Deus. Ele sofreu as angústias do inferno por causa desses pecados. E agora, salvos por sua graça, a palavra de Deus nos chama a viver com gratidão, obedecendo à lei de Deus, não tomando o nome do Senhor Deus em vão. Isso significa que se você foi alcançado pela graça de Deus, você não deve fazer votos e juramentos desnecessários. A sua palavra deve ser, a rigor, sim, sim, não, não. Você deve procurar cumprir tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você promete, visando a glória de Deus e o bem do seu próximo. Se a autoridade requerer o seu juramento, você deve fazê-lo, de modo piedoso e reverente. Você não deve nunca jurar por criaturas ou santos, mas somente pela testemunha fiel e verdadeira que é o Senhor.
somente por aquele que tem o poder de ouvir suas palavras e castigar suas mentiras. Jurar pelo nome do Senhor quando o governo ou a ocasião requer, e cumprir a nossa palavra mesmo quando não usamos o nome do Senhor, é, por assim dizer, uma confissão de fé. Confessamos que Ele, que conhece todas as coisas, que conhece nossos pensamentos e intenções, como diz o Salmo 139. Portanto, amados irmãos, oremos para que neste mundo cheio de mentira, cheio de falsidade e engano, nós possamos refletir a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo e confessando sempre a verdade, cumprindo fielmente nossos votos, tendo palavra, não voltando atrás mesmo quando isso nos traz prejuízo, mas sendo fiéis, lembrando que Deus é testemunha e juiz de todas as nossas palavras e ações. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis também nesse aspecto do terceiro mandamento. Amém.